Alguma vez tu já te perguntou sobre o poder transformador dos livros? Leia e veja o prazer que a leitura pode te proporcionar. Hoje a gente está retornando aqui para falar especificamente sobre Don Quixote de La Mancha. Quem não assistiu o primeiro vídeo da série, faz o favor de clicar no linkzinho que vai estar aparecendo por aí e vai lá dar uma observada um pouco mais em aspectos gerais da obra e também algumas observações que eu fiz a respeito de edições que eu tive o contato. Hoje eu quero te falar especificamente sobre algo que é central na obra de Don Quixote, que é o poder da leitura, a transformação que a leitura pode causar nas nossas vidas. Vejam, Don Quixote de La Mancha, ele é conhecido como alguém que acabou se transformando num cavaleiro andante, em um personagem dos romances de cavalaria, alguém que teria perdido a razão. Nós já falamos um pouco sobre isso nas resenhas que tem anteriores aqui no canal. Mas hoje a gente vai entrar profundamente nessa discussão sobre o poder da leitura. O que a leitura é capaz de fazer nas nossas vidas? O primeiro aspecto marcante dessa discussão sobre a leitura e o poder transformador que ela tem na vida de cada um de nós aparece já no inicinho desta grande obra. Don Quixote havia se lançado na sua empreitada enquanto cavaleiro andante, após ler muitos livros de cavalaria. Ele acaba indo, participando de algumas aventuras, e lá pelas tantas acontece algum revés e ele é encontrado por um vizinho todo quebrado, jogado no meio da estrada. Esse vizinho traz Don Quixote de volta para a fazenda, e aí os seus amigos, o padre, o barbeiro e a sua sobrinha acabam confabulando para tentar evitar que acontecesse uma situação de novo como essa, para tentar curá-lo dessa insanidade que havia tomado conta dele, o fato de que ele havia achado que então tinha se tornado um cavaleiro. Dom Alonso, que é o personagem que se transforma em Don Quixote, ele tinha uma biblioteca muito extensa, com muitos livros, e aí, em conversa ali entre o barbeiro, entre o padre e a sobrinha, eles decidem por queimar todos os livros de Don Quixote, para expurgar de vez qualquer possibilidade que ele voltasse a sair encaminhado, pensando ser um cavaleiro e se dedicasse novamente à leitura. Decididos em incinerar os livros de Dom Alonso, nosso querido Don Quixote de La Mancha, sua sobrinha, o padre e também o barbeiro direcionam-se até este espaço e lá começam a travar algumas discussões. A primeira questão colocada é que alguns livros mereceriam ser salvos. É o caso, segundo o barbeiro, dos 4 volumes de Amadis de Gaula, protótipo do cavaleiro andante da época, ali pelos séculos XVI e XVII. Então eles entram nesse debate e acabam separando esses 4 volumes. Não mereceriam queimá-los, eles iriam levá-los dali apenas e não deixar que Don Quixote tivesse contato novamente com eles. E aí entra uma outra questão. O padre fala, por exemplo, que os livros de poesia também não mereceriam ir para a fogueira, seria apenas entretenimento, não teriam poder de causar nenhum transtorno a mais em quem se dedicasse a fazer essa leitura, e por isso eles poderiam também ser salvos. Aí entra uma questão central. A sobrinha diz que não, ela se assusta com a posição do padre e acaba convencendo ele de que a poesia era muito perigosa. Por que será? A gente vai ler um pouquinho aqui do trecho onde ela faz uma observação a respeito disso. Vai dizer então a sobrinha de Dom Alonso, do nosso Don Quixote de La Mancha. Ai, senhor, disse a sobrinha, bem pode vossa mercê mandar queimá-los como os outros, porque não admiraria que depois de curado o senhor meu tio da mania dos cavaleiros, lendo agora estes, se lhe metesse na cabeça fazer-se pastor e andar-se pelos bosques e prados, cantando e tangendo, e pior, fora ainda o perigo de se fazer poeta, que segundo dizem é enfermidade incurável e pegadiça. Já no segundo livro, para quem tem os 2 volumes, ou na parte 2 do livro, para quem tem um volume só, a gente vai ter um episódio também marcante para essa discussão que eu propus hoje, que é sobre o potencial dos livros, o poder transformador da leitura. O que acontece? Em dado momento, um episódio também relacionado à leitura é evidenciado por Miguel de Cervantes. Don Quixote acaba sendo traído pelos seus amigos e ele vai preso em uma gaiola. Não vou entrar em aspectos aqui de detalhes do que aconteceu para ele parar dentro dessa gaiola e por que ele foi levado assim para a sua casa. Mas a gente pode dizer, mesmo sem entrar em spoilers, que ali os amigos haviam entendido que ele já estaria oferecendo um risco para ele mesmo e para os outros, porque ele havia perdido a razão em decorrência de fazer muitas leituras dos romances de cavalaria, que seria o grande fator motivador para que ele acabasse pensando que era então um cavaleiro andante e saísse na sua empreitada para salvar os fracos e oprimidos
naquela trajetória que ele vai trazendo desde o primeiro livro, com uma série de aventuras que na próxima série, sendo redundante, só para dizer para vocês aqui, na próxima série do Sujeito Literário, no terceiro vídeo a respeito de Don Quixote, nós vamos falar um pouco sobre essas aventuras. Hoje eu quero te dizer que ele vai ali naquela gaiola, preso, então a gente já sabe que ele está sendo levado de volta para casa, e ele vai se deparar com um cônego, um homem de Deus, um homem religioso. A gente pode pensar na figura até mesmo de um padre, alguém que identifica aquela situação e vai ali tentar saber o que está acontecendo, por que aquele homem vai preso na gaiola. E aí explicam para ele tudo o que está acontecendo e ele se indigna a conversar com Don Quixote. E ele quer conversar sobre a leitura, ele quer conversar sobre a literatura, sobre aquilo que seria digno de ser lido e aquilo que não valeria a pena a gente se debruçar em relação à leitura. Olha, aqui se abre um leque de possibilidades de interpretação e de reflexões sobre os dias de hoje, porque muito se ouve falar que tal livro não merece ser lido, tal livro é perda de tempo, outro tipo de livro é mais importante, você tem que ler os clássicos. Se você não lê os clássicos, você não é um grande leitor. Tudo bobagem. Na verdade, a leitura ela é importante e ela é transformadora de forma muito singular, muito particular. Quer ler um livro clássico como Don Quixote? Leia. Teve dificuldade, abandonou, quer ler de novo? Leia ou não leia. Isso não te faz maior nem menor do que ninguém. Isso não te faz melhor ou pior leitor do que ninguém. E aí a gente vai poder fazer essa reflexão a partir dessa passagem específica do livro, que eu quero ler uns trechinhos para vocês. A gente pega aqui a obra de novo e vamos lá, aqui na edição da Martin Claret, para a página 556. Olha que interessante aqui a conversa que vai sendo travada entre Don Quixote e o cônego. Eia, senhor Don Quixote, doa-se de si próprio e volte ao grêmio da discrição, e saiba usar da muita que ao céu foi servido dar-lhe, empregando seu felicíssimo talento noutra leitura, não nos romances de cavalaria, noutra leitura, que redunde em proveito da sua consciência e acrescentamento da sua honra. Não seria honrado ler os livros de cavalaria, os livros de fantasia, como a gente ouve falar isso hoje também, não? Enfim, vamos continuar o diálogo aqui, porque o Don Quixote vai retrucar essa coisa de que algumas leituras são honrosas e outras não. Como assim? Don Quixote vai dizer: acrescentou também vossa mercê, senhor cônego, que tinham-me feito grande dano tais livros, porque tinham-me dado volta ao juízo e metido-me numa jaula. E que melhor seria que eu me emendasse, mudando de leitura e lendo outros mais verdadeiros, e que melhor deleitem e ensinem. Pois eu, replicou Don Quixote, sustento que quem não tem juízo e quem vai encantado é vossa mercê, pois desatou a dizer tantas blasfêmias contra uma coisa tão bem acolhida no mundo e tida por tão verdadeira, que aquele que a negasse, como vossa mercê a nega, mereceria a mesma pena que vossa mercê diz que dá aos livros. Ele vai aqui, nesse episódio específico que fala a respeito da leitura e do poder transformador dos livros, nos colocar uma questão fundamental para ser discutida ainda hoje. Leituras obrigatórias. Leituras, às vezes, que são colocadas lá na infância, na escola, num momento que talvez não seja o ideal para que se leia determinados autores. Quem determina o que é uma leitura que realmente vai acrescentar, vai transformar, vai mudar a sua vida? E eu posso dizer, Don Quixote de La Mancha realmente mexeu comigo, mudou a minha vida. E eu não vou dizer que foi uma leitura de todo muito fácil. Não, eu levei mais de quase 2 meses para fazer essa leitura. E muitas vezes eu acabava, principalmente no segundo livro, me sentindo bastante cansado. Mas eu tinha esse empenho para ler esse livro, porque aquilo que ele estava me dando, em termos de mensagem, me possibilitando anotar, como essa questão específica sobre o poder da leitura, para mim foi muito maior, muito mais gratificante, foi um retorno assim, fundamental para a minha formação enquanto leitor, que eu, particularmente, não quis largar. Agora, se alguém tentou ler e não quis, largou, ou se alguém nem pensa em ler, porque acha que é um calhamaço, acha que não é o momento, ou não tem interesse por esse ou por outro clássico, essa pessoa é menos leitor do que eu? Essa pessoa é menor ou é maior? Qual é a relação que se tem aí em termos de classificar os bons leitores? Isso não existe. A pessoa tem que ler aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe dá um retorno. As mensagens estão cifradas, as mensagens importantes que tem para nossas vidas, para que nos constituímos como pessoas melhores, mais reflexivas, mais críticas, elas estão presentes nos mais variados gêneros. Terror, fantasia, ficção, clássicos, não clássicos.
Você tem que encontrar aquele gênero que te dá mais vontade, que te prende mais atenção, porque todos eles certamente vão haver autores muito bons e outros nem tanto, mas isso só vai descobrir lendo. E o que é bom para mim não necessariamente seja bom para você. E a gente tem que aprender a respeitar os outros. Por hoje é isso. A importância, a transformação da leitura nas nossas vidas é algo fundamental e Don Quixote, Miguel de Cervantes nos ensina isso através da experiência de Don Quixote de La Mancha. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.